Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 até o 10, ele mostra para nós os 3 tempos da nossa salvação: passado, presente e futuro. E nesta oportunidade queremos trazer uma reflexão sobre a história da nossa salvação, abrangendo passado, presente e futuro. No passado, o que nós éramos? Quando nos referimos ao passado, estamos de fato falando do primeiro estado do cristão antes da aceitação de Cristo como Salvador. As características aqui apresentadas como do passado são as do pecador atual. É o que é o pecador hoje sem Cristo. Era o nosso estado deplorável de condenação e morte quando Cristo nos achou. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Todo pecador está espiritualmente morto. E o estado de morte que fala a Bíblia é a separação de Deus dos que não conhecem a Cristo como Salvador. Esse estado de morte espiritual teve seu início quando da queda do homem pelo pecado no Éden, e sua manifestação é vista em parte na decadência moral, espiritual e natural e também física da humanidade. Ofensas fala de ultraje, agravo, afronta que o homem praticou quando desobedeceu a Deus. Melhor tradução é como está na versão atualizada: delitos, porque transmite a ideia de algo punível e criminoso. A palavra pecado, logo a seguir na expressão, indica um quadro funesto do estado permanente do homem pecador. Não se trata aqui apenas de pecados individuais praticados, mas do pecado entranhado na nossa natureza humana. Andávamos segundo o curso do mundo. Curso aqui é o segmento do caminho mau. A palavra mundo no original refere-se à humanidade, bem como às suas coisas pecaminosas, como está registrado em 1 João 2, versos 15 a 17. Mundo, neste contexto, não se refere ao espaço sideral e nem ao planeta Terra. Seguir o curso deste mundo é conduzir-se conforme o pensamento mundano que predomina nos que vivem no pecado. Ainda hoje, o que induz muita gente ao pecado é o pensamento da época. Fazíamos a vontade da carne. A carne aqui não tem sentido físico, mas refere-se ao que ela representa na nossa vida cotidiana. Fazer a vontade da carne significa dispor-se para satisfazer o pecado. Trata-se de uma natureza inclinada ao pecado que atende aos desejos degradantes do pecado. É a vontade humana subjugada às inclinações da natureza pecaminosa. A carne no homem é o opositor do espírito. A carne física é inconsciente, mas são os ímpetos da natureza decaída do homem que a tornam desequilibrada. Éramos filhos da ira. Existem várias expressões parecidas na Bíblia que têm a mesma ideia, como filhos da desobediência, filhos da perdição, filhos do inferno. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, trata-se de juízo, e os que estão sob a ira de Deus estão sob o juízo de Deus. A ira de Deus não é uma atitude de má vontade de Deus, como se ele perdesse a calma e o equilíbrio e se irasse. Não se trata disso. Sua ira é uma reação natural e automática de sua santidade contra o pecado. É uma barreira espiritual que sua natureza santa e eterna mantém contra o pecado. Mas e no presente, o que nós somos? Somos filhos da misericórdia. A expressão filhos da misericórdia não está literalmente no texto bíblico, mas contrasta com a expressão do versículo 2, filhos da desobediência. Na verdade, a misericórdia divina nos elevou a um novo e santo estado espiritual. Como avaliar a riqueza da misericórdia de Deus? É impossível. As palavras "mas Deus" mudam totalmente o panorama da vida do pecador, se ele quiser, pois indicam a intervenção divina em favor da humanidade. A palavra misericórdia é composta de 2 outras palavras no latim antigo, misere e cordis, que respectivamente significam miserável e coração. Deus aceitou a miserabilidade do homem pecador e o recebeu em seu coração. O amor de Deus pelos homens é incomparável e indiscutível. Fomos vivificados em Cristo. Temos uma nova cidadania com Deus. Somos feitura de Deus. Todo aquele que sinceramente aceita Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, torna-se uma nova criatura. Isto é, somos uma nova criação de Deus. A transformação operada pelo Espírito Santo na vida do pecador o recria espiritualmente e por isso somos feitura sua. No princípio da criação, Deus criou o homem e o fez feitura dele, mas o pecado arruinou
Deus resolveu fazer uma nova criação a partir da criatura existente. Na sequência do versículo 10 está escrito que fomos feitos de novo para as boas obras. Aqui temos o propósito de Deus para o cristão como nova criatura em Cristo, visto que Deus as preparou para andarmos nela. Essas boas obras têm a ver com o andar diário do cristão, conforme capítulo 1, versículo 4, onde diz: somos santos e irrepreensíveis perante Ele. Mas e no futuro, o que seremos? O futuro é termo inevitável na vida de cada ser humano. É algo do qual ninguém pode fugir e precisa estar preparado para ele. Se o homem não tivesse pecado no Éden, não haveria preocupação com o futuro, mas isso ficou arruinado na vida humana depois do pecado. Seremos a prova da obra redentora. A primazia de Cristo no juízo final será o seu povo redimido, a demonstração da sua obra redentora. O versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros, isto é, o futuro da igreja de Cristo. Ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação da misericórdia divina sobre a humanidade. Será o triunfo da misericórdia, não da ira divina. A expressão séculos vindouros refere-se ao que a igreja é agora e o que será no porvir. Seremos o testemunho da manifestação da graça de Deus. O versículo 8 declara o que Deus realizou mediante seu Filho no Calvário e o que ele continua realizando ao revelar que pela graça sois salvos por meio da fé. A graça de Deus é a fonte que Deus abriu no Calvário. É como uma imensa fonte de água profunda e abundante, mas o vasilhame ou balde para tirá-la do poço é a nossa fé. A fé é o meio de aproximação da salvação. O versículo 9 declara que não se obtém a salvação por meio de obras, isto é, não depende de esforços e méritos humanos. O versículo 8 afirma que a graça é o dom de Deus, ou seja, é dádiva que Deus concede. Não se compra nem se vende, é por meio da fé, sem as obras da lei. Quem está transmitindo esta mensagem a você é o evangelista Danilo Zang, e com muita alegria aqui nós estamos compartilhando esta reflexão com você. E eu quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, não perca tempo, ative o sininho das notificações, também não esqueça de compartilhar esta mensagem com mais pessoas, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E concluindo, ninguém poderá se gloriar na presença de Deus. Nossa salvação será sempre o testemunho do favor divino, da sua graça imensurável. A salvação é uma obra dinâmica efetuada por Cristo na vida do cristão. Não é estática, porque a operosidade dela no cristão não terminou. Estamos desfrutando da graça nesta dispensação divina até a vinda de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida grandemente.